Mas nem sempre a gente consegue, né? Equilibrar tudo: alimentação, atividade física, controlar o estresse. Qual deve ser a nossa prioridade nessas horas? Vamos ouvir mais uma vez a médica Sleita Nigawa Guimarães. Ela diz o seguinte: uma boa noite de sono pode ser uma grande aliada para equilibrar a vida. Olha só. Quantas das doenças que acometem tantas pessoas hoje em dia são decorrentes da falta desse equilíbrio, não é? E a medicina do estilo de vida, ela trabalha justamente em cima disso, para ajudar os indivíduos a encontrarem o seu ponto de equilíbrio através do modo como se alimentam, como se movimentam, como dormem, como se relacionam com as pessoas e como gerenciam o estresse. Eu acho que a maior prova de equilíbrio que deve existir é o sono, né? A importância indiscutível de noites de sono bem dormidas para protegerem o nosso corpo, a nossa mente, a nossa memória, a nossa capacidade de raciocinar e fazer boas escolhas. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam olhar com muito carinho, com muita gentileza e com muita atenção e franqueza para como tem vivido os seus dias, quais têm sido as suas escolhas, para a gente identificar onde que tem algum ponto de desequilíbrio que talvez esteja tirando anos da vida e vida dos anos. Obrigada, Slay. Realmente, né, a gente falando sobre desequilíbrio, se a gente lembrar que a gente está numa pandemia, eu lembro lá no começo da pandemia como tudo ficou meio numa área cinzenta. Então, eu lembro que muita gente reclamava que não sabia mais qual dia da semana era, porque estava todo mundo em casa, trabalhando em casa, cuidando dos filhos em casa, e a gente perdeu um pouco essa noção, né, essa noção de tempo, essa noção de espaço, e aí fica muito mais difícil manter esse equilíbrio, né? Equilibrar a atividade física, equilibrar a alimentação, equilibrar o sono. Quanta gente reclamando da falta de sono. Karnal, você é uma pessoa que acorda muito cedo, a gente fala sempre sobre isso. Mas é importante a gente sempre lembrar que as pessoas são diferentes. Para você funciona isso. E é um biorritmo muito especial, não é recomendável para todo mundo. Eu acho que, inclusive, eu tenho tentado dormir um pouco mais. Porém, uma noite de sono, uma alimentação equilibrada, rir de si mesmo, obviamente são situações muito boas para esse equilíbrio do caminho do meio. E, de novo, nós admiramos pessoas radicais. Às vezes admiramos na mitologia. Perguntam ao grande Aquiles: você quer ter uma longa vida, ver netos e bisnetos, ou você quer morrer jovem e ficar famoso por milênios? Ele escolhe morrer jovem. Mas também esse é um argumento fascista, coisa dos fascistas italianos. É melhor um dia de leão que 100 anos de cordeiro. Né? Bem, sempre são argumentos que a gente tem que debater. Há coisas que demandam energia e radicalismo, e há coisas em que ser conhecido e famoso talvez possa ser ruim, lacrar pode ser ruim. Às vezes o equilíbrio é que os polos podem ser burros, podem, não necessariamente são, e você bloqueia seu pensamento quando você se torna radical. Todos os santos que os católicos admiram são radicais, fizeram entrega radical a Deus. Todos os grandes pensadores são radicais, no sentido de que foram a raiz. É bom ser radical? Eu espero cada caso um caso. E eu acho muito importante o que a Slay fala também em relação à saúde, que é para a gente olhar com gentileza, com carinho, para como a gente tem passado os nossos dias para tentar encontrar onde está esse possível desequilíbrio, digamos assim. Então, ainda mais agora, né, Gabi? Que a gente está passando por uma situação extremamente complicada, totalmente diferente de tudo que a gente já viveu. Então, se você fala de alimentação, atividade física, controle do estresse, claro que tudo isso também está sendo afetado e uma coisa interfere na outra, né? Claro, claro que é fundamental a gente falar de gentileza nesse momento, mas é fundamental que nós nos abordemos e nos avaliemos com gentileza a todo momento. É difícil encontrar qual é o nosso caminho de equilíbrio. É difícil, inclusive, saber o que somos nós, o que é aquilo que o mundo colocou dentro da gente sem que a gente percebesse, mas não necessariamente reflete aquilo que a gente quer. Perceber as contradições entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente idealiza como a vida ideal e compreender a nossa transitoriedade. A gente sabe que o fim inevitável é a morte, mas será que a gente considera isso nas nossas ações de todo dia? Será que a gente procura uma satisfação imediata, pensando que a gente vai ter tempo para desfrutar depois?
Como é que a gente se prepara para uma vida longa? E de outro lado, se você só pensa no depois e investe agora, como é que vai ser a sua vida depois se você desgastar toda a saúde em prol de um sucesso financeiro, por exemplo, que você sequer vai poder usufruir? Então, acho que é muito essa consciência que a gente precisa ter de que a vida não é só hoje, mas não necessariamente é amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Então, como que a gente faz para equilibrar essas consciências? Quem somos nós? O que a gente quer? Quanto tempo a gente tem? O que existe de inevitável? Quais são as condições que eu tenho à minha disposição para que eu desenvolva uma vida de equilíbrio? A gente fala num país de absoluta desigualdade material. Então, nada que exceda nem nada que falte. A muitas pessoas falta por uma contingência da vida. Então, enfim, acredito que esse seja o caminho, um caminho de autoconhecimento, de consciência da finitude, de que a gente não controla o tempo e, portanto, que a gente precisa desenvolver uma vida que garanta na medida do possível, que garanta a nossa subsistência tranquila no futuro, se futuro houver, mas lembrando sempre de viver bem o presente, se o futuro não se apresentar para nós.